Bem, boa tarde a todos. Eu direi muito pouco. Represento aqui o editor, Espaço Olmeira, Associação Cultural, mas estamos aqui hoje por causa do livro do Armando, que me deu um grande prazer editar. Como terão a ocasião de ver, ou já todos praticamente viram, é um excelente álbum. Gosto imenso de colaborar nesta apresentação e, sobretudo, obrigado a todos que vieram. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Zé. Eu pedi agora, João Cravo, fez o favor de se debruçar um bocadinho sobre o trabalho e até eu cravei para fazer a apresentação do livro. Agradeço-lhe, em primeiro lugar, por ter também pedido um texto para o seu livro. Não sei se o valorizou ou não, me deu um grande prazer em escrevê-lo para ele, sobretudo. O Armando para mim, tem sobretudo duas valências da fotografia. Uma valência mais documental e uma valência mais artística, mais poética, se quiserem. Mas mesmo as fotografias documentais dele têm sempre também essa componente de uma tudo depois com um portfólio que ele vai fazer, felizmente, vai fazer no dia 25 de abril. Felizmente por várias coisas, por várias maneiras. Não lhe digam, mas eu utilizo algumas dessas fotografias nas minhas aulas para documentar precisamente o 25 de abril. São fotografias extraordinariamente felizes. E por isso, durante 20 anos, faz ali uma vintena sabática, abandonando a fotografia. Isso diz ele, que eu não acredito que ele tenha abandonado a fotografia. Não, eu acho que ele continuou a fotografar só com os olhos. Portanto, não abandonou de ser tipo fotógrafo também, nunca fotografa a realidade. O fotógrafo apanha um bocadinho da realidade e depois ele próprio cria uma realidade a partir dessa fotografia. A fotografia do Armando, entretanto, torna-se um pouco mais etérea, se quiserem, mais permeável ao pormenor. Nós, nas primeiras fotografias do Armando, olhamos para elas, não precisamos de ver pormenores nenhum. Está lá tudo. Estas últimas, ele já vai valorizar mais o pormenor, precisamente, porque há ali. Encontramos, sobretudo em dois espaços da internet, primeiro um e depois o outro, encontramos uma pandilha, eu uso aqui um termo que os franceses usaram também nesta altura para o impressionismo, mas encontramos aqui uma pandilha no foto@pt e mais tarde um outro site, milimagens.com, outro site também, que nos deu um grande gozo, onde criámos um coletivo, um grupo que se chama, acho que podemos dizer que se chama F2.8 Coletivo de Fotografia. Contraste que nos uniu e durante 7 anos eu pessoalmente sinto que tive o privilégio de integrar este coletivo com o Armando, juntamente com vários outros. O entusiasmo era tanto que um dia o Armando baldou-se por uma ribanceira abaixo e a partir daí ao DEC nunca mais o largou. E outras exposições que depois fez, outros projetos também já integrou, sobretudo com Elsa Mota Gomes, por exemplo, também membro do F2.8 Coletivo de Fotografia. Em 2015 editou um livro muito bom, um livro de viagens, mas onde está presente precisamente a tal relação entre a fotografia documental e a poética. Se vocês olharem para as fotografias deste livro, aí nota-se muito bem.
Myanmar, o milagre de viver sorrindo. Depois ainda publicou também alguns livros online, não é? Portanto, incompreensivelmente, porque eu acho que ninguém consegue compreender isso, por uma questão de lógica. O que é facto é que ele atingiu agora 50 anos de fotografia. Não se consegue compreender, porque a gente olha para este jovem. 50 anos. Há aqui qualquer coisa, não bate certo. 25, por aí, talvez. Mas pronto, ele diz que são 50 e a gente acredita. Obrigado, Armando, por me deixares participar deste projeto e ainda mais por ser meu amigo. Obrigado. Permitam-me que faça um especial agradecimento. Foram as pessoas que colaboraram com os textos, o caso da Gael, o caso do João, o caso do Zé, a Helena Pato, que não pôde estar presente, e o Zé Sodo, que também não está presente, está hoje numa conferência na Irlanda. Depois a Lúcia e o António. Obrigado a vocês. E, claro, ao Zé Ribeiro, mais uma vez, porque acreditou neste projeto. Nos já longínquos anos 60 do século passado, a fotografia era discutida em Portugal numas tertúlias mais ou menos circunscritas aos fotoclubes e aos círculos mais ou menos restritos. Durante algum tempo tem sido difundida a ideia de que toda a fotografia nesse período estava subordinada ao poder político. Aproveito para desmistificar uma ideia completamente falsa. A propósito disto, e citando quem sabe mais do que eu, citar aqui o Alexandre Pomar, que em determinada altura diz o seguinte: apesar da natureza culturalmente retrógrada do regime de Salazar, ele, o regime, acompanhou os países autoritários dos anos 30 numa relação moderna com a fotografia, usando-a com eficácia enquanto instrumento de representação e propaganda. Ora bom, porque é que eu vim fazer estas situações e vir cá tão atrás? É exatamente para situar a altura em que eu entro na fotografia. É neste caldeirão borbulhante que eu me iniciei no Fotoclube 6x6, existia, ou prevalecia, como quero chamar, um culto de uma fotografia com uma estética conservadora, em que predominava a técnica, o rigor milimétrico da composição, e este era o modelo preferido nos concursos fotográficos, que então se chamavam os salões. Contudo, e outra vez peço desculpa de citar Emília Tavares, lateralmente a estas manifestações associativas amadoras ou de movimentos artísticos, outro grupo de amadores sem filiações associativas ou com filiações alinhava com a referência de uma fotografia humanista de inspiração francesa, rejeitando os modelos salonistas, muito embora sem conseguir questionar a sua fratura programática em relação aos mesmos. Falei nisto tudo apenas para me situar aquilo que eu chamo o meu batismo da fotografia nesse já longínquo ano de 72. Todas as sextas-feiras à noite, sem faltar uma única vez, eu via-me envolvido, eu e os outros, em acesas discussões entre a qualidade do grão fotográfico versus o humanismo. Víamos-nos envolvidos em discussões entre a fotografia apolítica versus fotografia comprometida ou denunciadora. E isto, muito embora em 1973, em que, portanto, era já visível para as pessoas mais atentas o estertor do regime, eu sou desafiado pelo Pedro Foios para integrar uma lista concorrente à direção do Fotoclube 6x6. Meses depois, portanto, dá-se, nós estamos na direção, menos de um ano, dá-se o 25 de Abril, e a história é já conhecida de todos, ou pelo menos quase todos. No ano seguinte, realizaram-se uma série de assembleias conturbadas, como aliás foi fruto dos anos 75, da Revolução de 75,
tudo era questionado, tudo era posto à prova, a nossa direção do Fotoclube 6x6 propõe uma medida drástica e definitiva. Morte, acabou. E a medida foi extinção do Fotoclube 6x6 e substituição por uma nova associação que designámos por Associação Portuguesa de Arte Fotográfica. É que a partir daqui passou-se a privilegiar projetos coletivos ou individuais e não os concursos, os salões, tinham o único objetivo de ganhar prémios. Razões profissionais, como também o João já disse, e pessoais, abandonam, portanto, a fotografia. É curioso, está aqui o colega dessa altura do banco, Maria Eduarda, que há dias me dizia assim: fomos colegas durante 20 e tal anos e eu nunca soube dessa paixão da fotografia. E surge, no fundo, esta ideia de celebrar os 50 anos. E celebrá-lo, no fundo, o que é que eu pensei? Vamos celebrá-lo sobre a data em que foi publicada a primeira fotografia, que é a fotografia que está aqui no livro. Não é uma fotografia hoje, em termos estéticos, não seria assim que a faria. De qualquer maneira, para mim, representa um marco por tudo aquilo que ela foi. Uma coisa ficou clara, é que não iria fazer uma celebração cronológica. Não iria fazer de uma forma cronológica, como digo, mas que deveria refletir um percurso fotográfico. E não é por acaso que em todas as vertentes do livro, estas vertentes são antecedidas dos textos que eu pedi, que amavelmente me foram dados pelos nossos amigos, que eu já falei há pouco. Não é por acaso, como eu dizia, que nestas vertentes se encontram misturadas fotografias do antigamente com fotografias do agora. Eu costumo dizer que um percurso não é propriamente o mesmo que uma timeline. Um percurso é feito de avanços, de recuos, de regressos e até um passo atrás, se for preciso. Foi isso que aconteceu muitas vezes e é isso que eu gostaria que fosse visto neste livro. Bom, para finalizar, ou quase, nas nossas tertúlias fotográficas, quer de então, quer de agora, uma das discussões que surge com frequência é uma necessidade de alguns em colocar a fotografia em compartimentos estanques. Eu sempre detestei isso. Não sou capaz de fazer e não sou capaz de as partilhar com fundamentalismos. Regresso à fotografia analógica. Regresso ao cheiro do laboratório. Regresso à expectativa de ver um filme que nunca mais é revelado. É assim como que o fascínio, como digo numa determinada altura, o fascínio de poder escutar aquilo que já deixou de ser, que é a fase final do livro, que eu ainda continuo a pensar que está por explorar e que posso fazer mais coisas. E pronto, espero que gostem e que desfrutem deste percurso lento de vida. Muito obrigado e agora, se quiserem colocar questões, à vossa disposição. Muito obrigado. Eu moro aqui,